S&P 500 e Nasdaq futuros renovando máximas históricas. O mercado ainda não abriu, provavelmente quando esse vídeo ir ao ar já vai estar aberto nos mercados convencionais, mas os futuros já está renovando máximas históricas, enquanto o Bitcoin ainda está patinando nas regiões ali de 77 mil dólares, teve uma queda no final de semana, conseguiu se recuperar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq pode nos trazer uma valorização absurda aí nos próximos dias. Eu vou mostrar um padrão que tem se repetido já há alguns anos e até o momento nunca foi perdido. Então isso pode trazer uma supervalorização do Bitcoin diante da Nasdaq. Vou falar também sobre essa correção do Bitcoin que estamos tendo, tentar entender quais regiões de oportunidades ainda para estar comprando e quais regiões que seria muito ruim nós perder, que aí sim poderia trazer quedas mais fortes. Vou analisar o gráfico agora para tentar entender se as quedas estão saudáveis, se já está oferecendo um certo risco e tentar entender as melhores regiões de oportunidade. E, obviamente, vou analisar os indicadores de sentimento e tentar entender se os indicadores de sentimento estão nos dando uma queda saudável ou se liga um sinal de alerta e pode, quem sabe, que pode nos trazer uma queda também mais significativa. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Então, eu já vou estar começando com vocês aqui com os indicadores de sentimento que mais estão me preocupando nesse momento, né? Esse é o indicador das sardinhas, né? Essas ordens, esse gráfico representa as ordens executadas no mercado até 1K. Então, basicamente, as ordens executadas até 1K, nesse momento, até esse momento, basicamente, aí até o dia 12 de maio, e até as regiões dos preços ali de 83 mil dólares, elas estavam vendendo bastante. Isso acaba sendo um combustível para a manutenção da alta, para a alta continuar performando. E nota que a partir desse dia aí, basicamente ali 12, 11 de maio, elas voltaram a comprar. E é basicamente o preço ativo acaba fazendo a força contrária, né? Começa a trazer correções e as correções não são estancadas. Nota que já do topo, né, do movimento, nós caímos aproximadamente 10%. E todas as outras vezes que as quedas aconteceram, né, nesse movimento que nós estávamos tendo desde as regiões ali de 65 mil dólares, foram quedas menores, né? Tivemos quedas saudáveis, formando topos e fundos ascendentes. Então, basicamente, quando tem as sardinhas voltando a comprar, via de regra, o ativo tende a entregar quedas mais fortes. Nota que foi assim em outros movimentos também, né? Em outras regiões de preço, o Bitcoin estava numa tendência saudável de alta, né? Foi até onde o Bitcoin voltou para as máximas históricas, saiu das regiões aqui dos 75 e foi até os 126 mil dólares. Basicamente, as sardinhas estavam vendendo. E quando esse gráfico foi começando a fazer uma reversão, e elas voltaram a comprar forte, nota que o ativo saiu dos 126 mil dólares e voltou aos fundos de 60. Nesses últimos dias eu estava confiante porque eu estava vendo uma venda atípica das sardinhas, né? Isso representando basicamente o medo que elas estavam diante de uma forte queda, realmente até os 60 mil dólares. Porém, aparentemente, elas estão querendo voltar a fazer esse movimento de compra e isso acaba nos trazendo quedas um pouco mais significativas. Então, esse indicador, embora ele é o único indicador que de fato está me preocupando, é uma coisa que sim me traz um alerta, me deixa com um sinal de alerta acionado, porque via de regra é muito incomum eu ver o ativo subindo muito, né, com as sardinhas comprando também. Ou até mesmo pior, né? De repente as quedas acontecendo com sardinhas comprando, eu acho muito improvável que elas estejam comprando nos lugares certos. Via de regra, elas compram e vendem nos lugares errados. Essa região aqui, ó, Bitcoin estava próximo dos 107 mil dólares e basicamente foi o quê? Com as sardinhas vendendo bastante, ó. Esse movimento é muito comum. Ó. A sardinha, o preço saiu basicamente dos 56 mil dólares, lateralizando, e foi para casa dos 110 mil dólares. E basicamente as sardinhas estavam vendendo. É muito incomum nós ver o preço subindo, melhor, as sardinhas comprando com o preço subindo. Via de regra, elas sempre vão na força contrária. E logo em seguida o preço voltou a subir, as sardinhas lateralizando aqui, vendendo as suas posições. Então, na maioria das vezes que nós temos compra das sardinhas, como está acontecendo, como aconteceu aqui em 2024, nota, elas voltaram a comprar, basicamente o ativo saiu ali da casa dos 107 mil dólares e trouxe o ativo ali para casa dos 75. Então, esse indicador me preocupa e é o que eu estou de olho nesse momento. Porém, os indicadores de sentimento do CoinAnalyze estão saudáveis, ao meu ver. Eles estão nos trazendo movimentos de alta com o aumento de Open Interest e queda com a queda do Open Interest. Então, quando eu vejo o Bitcoin tendo esses movimentos de queda, na semana passada nós ainda tivemos um certo aumento de Open Interest nesse movimento, né? Então isso, via de regra, não é bom quando nós temos o ativo caindo com o Open Interest subindo. Porém, logo em seguida, o Bitcoin encontra força, volta a se valorizar e o Open Interest cai. Então isso aqui é basicamente um cenário de lateralização. Nós não estamos tendo interesse na queda, né? Porque, via de regra, o ativo até tem um certo aumento de Open Interest, nada significativo, né? Foi praticamente aí, pegando um tempo gráfico aqui de uma hora, foi 5% de Open Interest. Porém, logo em seguida, o ativo tem aquele movimento de recuperação e V e o Open Interest cai novamente. Então, isso é um cenário claro de lateralização. Nós não estamos em um cenário preocupante, segundo esses indicadores, porque, via de regra, se eu pegar um tempo gráfico maior, eu tive aumento do preço com aumento de Open Interest nos últimos dias e, basicamente, o Open Interest está lateralizando aí nos últimos dias. Se eu pegar um tempo gráfico maior, esse aqui é o do diário, você vê basicamente o Open Interest lateralizando. Eu não estou tendo uma alta do Open Interest nesse movimento aqui que estamos tendo queda. Então, ao meu ver, movimento saudável. Os longs e shorts estão baixos, caíram novamente. Nós temos
praticamente um long para cada short. Então não existe aquela euforia, as pessoas abrindo muito long na medida que o preço está caindo, o open interest não está subindo muito forte, se mantendo forte. Então, via de regra, as quedas estão sendo saudáveis segundo esse indicador. Tivemos muita liquidação, né, a mercado, né, 658 milhões de liquidação aqui só na Binance nessa vela de 1 hora aqui no dia 23, às 4 horas da manhã. Então, via de regra, essas regiões, ó, foi exatamente aqui, ó, elas atuam como um suporte momentâneo e foi exatamente o que aconteceu. Essa região que teve muita liquidação, muita venda a mercado, foi onde cravou o fundo, onde está cravando o fundo nesse momento, né? Inclusive foi onde o RSI atingiu o nível de sobrevenda, não, o RSI no 4 horas atingiu o nível de sobrevenda, exatamente essas regiões ali de 74 mil dólares. Via de regra, nós sabemos que o RSI do 4 horas em sobrevenda possivelmente pode estar sendo a formação do fundo do tempo gráfico de 4 horas do semanal do Bitcoin. É sobre isso que eu quero estar falando com vocês. Antes de mais nada, eu havia dito que eu ia falar sobre uma correlação do Bitcoin com a Nasdaq e eu vou trazer isso para vocês agora. Deixa eu só achar aqui no gráfico, porque ele fechou sem eu querer. Nota, essa correlação que existe entre o Bitcoin e a Nasdaq, praticamente desde a criação do Bitcoin, é uma correlação interessante. Aqui, pelo menos, é o gráfico que apresenta, não desde a criação, é o gráfico que apresenta aqui a partir do dia do dia 1º de agosto de 2017. Então, desde agosto de 2017, praticamente 10 anos, esse gráfico aqui, ele representa o Bitcoin frente à Nasdaq. E todas as vezes que o Bitcoin atingiu essas regiões, essa linha de tendência, né, de alta, o Bitcoin acabou ganhando força em relação à Nasdaq. Ou seja, é nítido que o Bitcoin está muito mais fraco que a Nasdaq, e isso é retratado nesse gráfico, né? Praticamente aqui a gente já está há um ano, praticamente, de julho de 2025 há um ano, o Bitcoin perdeu força diante da Nasdaq de 50%, ou seja, a Nasdaq está renovando máximas históricas, o Bitcoin caiu muito forte esses últimos meses, está tentando se recuperar, mas ainda está em uma bandeira clara de baixa no tempo gráfico mensal, ou seja, o Bitcoin está muito mais fraco que a Nasdaq. Mas todas as vezes que o Bitcoin frente à Nasdaq, tocou nessa linha, se aproximou dessa linha de tendência de alta, o Bitcoin trouxe valorizações mais significativas que a Nasdaq. Foi nessas regiões aqui em 2018, o Bitcoin valorizou 300% mais do que a Nasdaq. Nessas regiões aqui, em maio de 2020, o Bitcoin se valorizou 800% a mais que a Nasdaq. Nessas regiões aqui também, se eu considerar somente um toque aqui, embora tenha sido 200% a mais. E quanto seria, quem sabe, essa valorização dessa vez, né? Quanto seria? Aí é muito subjetivo imaginar, porém, eu acredito que no mínimo sim, o Bitcoin pode estar diante de quem sabe, pelo menos de um pullback de valorização diante da Nasdaq. Fato é, todas essas outras vezes que isso aconteceu, que a Nasdaq se desvalorizou diante do Bitcoin, nós estamos tendo os dois ativos em uma tendência forte de baixa. Isso é um fator importante que precisamos considerar. Foi aqui em 2020, foi em 2022, 2023, todas essas vezes que o Bitcoin se desvalorizou diante da Nasdaq, a Nasdaq também estava caindo muito. Então, essa é a primeira vez que o Bitcoin se desvaloriza tanto diante da Nasdaq, com a Nasdaq renovando máximas históricas. E isso, então, é um ponto que requer uma certa atenção. Porém, outro ponto é fato que essas linhas, inevitavelmente, uma hora elas podem perder esse canal, ela pode perder esse canal, né? Muitas pessoas vão enxergar isso como uma cunha, quem sabe, ascendente, de baixa ou de alta, que tem a maior probabilidade de romper para baixo, algo do gênero. Porém, se pegarmos historicamente, a maior probabilidade é que o Bitcoin nessas regiões encontre força para ter uma valorização diante da Nasdaq. Que fosse, de repente, se eu traçar uma Fibonacci desde o topo, que fosse, quem sabe, somente um pullback, né? O Bitcoin já poderia se valorizar aí, quem sabe, até 50% a mais do que a Nasdaq, né? Então, esse padrão é um padrão interessante, me traz insights a acreditar que o Bitcoin nos próximos dias, né, quem sabe nas próximas semanas, pode começar a performar mais do que a Nasdaq, porque historicamente foi nesses pontos onde o Bitcoin tocou, nesses pontos em que o Bitcoin trouxe valorizações significativas. Legal? Então vamos dar continuidade, eu quero trazer aqui esse gráfico do Bitcoin, eu vou começar analisando o tempo gráfico do semanal, né? Porque o tempo gráfico mensal é óbvio, estamos numa tendência de baixa, estamos em uma bandeira de baixa, e precisamos começar a buscar um primeiro sinal de reversão. Se traçarmos aqui do tempo gráfico do semanal, mas se traçarmos desde o topo do movimento, do último movimento aqui de 126 mil dólares, estamos em uma bandeira de baixa, que seria basicamente essa bandeira de baixa que é possível ver aqui no mensal. Então, para começar a acreditar numa reversão de tendência, pelo menos um pivô de alta acima dos 100 mil dólares, para eu começar a acreditar que voltamos para um bull market, ou pelo menos uma valorização acima dessa 0,382 de Fibonacci, que seria essas regiões aqui, ó, essas regiões essas regiões aqui dos 85 mil dólares, né? Então, esse aqui seria o primeiro ponto de um pouco mais de euforia para começar a acreditar que o Bitcoin está um pouco mais forte, né? Mas o cenário mais importante é que o Bitcoin, quem sabe, voltasse a subir o máximo possível, né, que aí sim poderia nos trazer insights e acreditar que ele estaria em uma maior probabilidade de buscar um fundo ascendente, né, quem sabe trazer uma correção em um fundo ascendente para mais altas. Porém, no mensal, esse cenário ainda está um pouco distante, então precisamos começar a analisar em tempos gráficos menores para começar a tentar entender onde que vai começar uma possível reversão.
Então, quando eu pego do tempo gráfico mensal, do semanal, né? Se eu traço desde o último movimento aqui até a casa dos US$ 98 mil, o Bitcoin ele já valorizou o suficiente para eu acreditar que a maior probabilidade é que ele venha formar um fundo ascendente para uma nova pernada de alta, porque a maior probabilidade seria essa, porque o Bitcoin conseguiu romper a 0,382 de Fibo, 0,5 de Fibo e chegou próximo aqui da 0,618. Então, nesse cenário, a maior probabilidade é que o Bitcoin venha encontrar um fundo ascendente para novas altas. Via de regra, esse fundo ascendente no tempo gráfico do semanal é quando 4 horas entra em sobrevenda, né? Isso normalmente é o que acontece. Ou 4 horas entra em nível de sobrevenda, ou o 4 horas perde as médias de 200 período do tempo gráfico de 4 horas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele perdeu essas médias de 200 período do 4 horas, né? Formou ele perdeu, formou um pullback até as médias novamente e veio até as regiões aqui dos US$ 74 mil. Se eu olhar aqui, eu tenho a certeza que entrou em confluência com o RSI em níveis de sobrevenda. Ó, foi exatamente onde o Bitcoin entrou o RSI com em nível de sobrevenda. Então, tecnicamente, essas regiões pode sim já estar capturando um movimento de fundo do Bitcoin, pelo menos agora do curto prazo, né? Então, provavelmente, existe, na verdade, a probabilidade desse fundo aqui das regiões dos US$ 74 mil ser o fundo ascendente do semanal para nós poder entregar mais quedas, né? Ou mais altas, né? Então, fundo ascendente, e provavelmente o Bitcoin voltaria a subir. Mas, para nós acreditar que, de fato, esse fundo ascendente foi caracterizado, nós novamente precisamos traçar uma linha de Fibonacci. Então eu pego aqui das regiões aqui, pelo menos no tempo gráfico de 4 horas. A última queda relevante, né? Subiu até a casa dos 82. Acho que se eu traçar uma Fibonacci até dessas regiões até os fundos, para eu anular todo esse movimento de queda, o Bitcoin precisaria pelo menos um pivô de alta acima dessas regiões dos US$ 80 mil, né? 79 e US$ 80 mil. Ou seja, ele entra em confluência com essas médias nesse período. Então, do 4 horas. Então, eu preciso ver o Bitcoin voltar a trabalhar acima dessas médias de 200 período do 4 horas, né? Então, o Bitcoin formar um pivô de alta acima dessas médias de 200 período aqui do tempo gráfico de 4 horas, vai fazer eu acreditar que de fato esse fundo aqui do 74 foi estabelecido, esse fundo do semanal então vai ter sido estabelecido e nós vamos em busca de um novo movimento de alta para, quem sabe, buscar mais liquidez nas regiões acima, quem sabe ali próxima dos US$ 90 mil ou um cenário mais extremo ali próximo dos US$ 98 mil, próximo dos US$ 100 mil. Porém, como eu já tenho trazido aqui alguns dias, eu estou de olho em regiões um pouco abaixo ainda, porque o Bitcoin ele está preso dentro desse padrão que tem a probabilidade de romper para baixo, e nós também temos regiões de liquidez nas regiões abaixo, então seria altamente provável, né? Eu acho que seria altamente improvável que o Bitcoin voltasse para um bull market, formasse um pivô de alta acima dos US$ 80 mil, sem que voltasse para essas regiões abaixo aqui para buscar liquidez, porque existe um dinheiro, né? Alguns falam que é o dinheiro institucional, smart money, dinheiro inteligente, enfim, eu vejo como muita liquidez nessas regiões abaixo. Eu não acho provável que o Bitcoin venha voltar a subir sem buscar essa liquidez abaixo. Essa liquidez eu consigo encontrar aonde? Nessas regiões aqui, ó. Quando eu olho o mapa de liquidação em massa, eu vejo aqui, ó. Até esse mapa é só o da Binance, tá? Basicamente, só o da Binance eu vou mostrar na outra parte do vídeo, na OKX e Bybit, mas esse aqui é só da Binance. Então, até a casa dos US$ 73 mil, até a casa dos US$ 70 mil, nós teríamos aqui, ó, mais de 2 bilhões de liquidação somente na Binance se o ativo voltasse para essas regiões, né? E via de regra, essas regiões tendem a atrair o preço. Como você pode notar aqui na lateral direita do vídeo, ó, essa aqui é um mapa de calor, então aqui é uma região que tende a atrair o preço e acontece um clímax no preço nesse momento que o Bitcoin atinge essas regiões e acaba atuando como um suporte ou resistência. Então, no médio prazo, longo prazo, essas regiões tendem a atrair o preço. Foi assim aqui na casa 75, atingiu essas regiões, lateralizou, voltou aqui para retestá-la e novamente voltou a subir. E foi exatamente aqui também da mesma forma. Via de regra, essas regiões atuam como um suporte quando está abaixo do preço, mas também atuam como resistência quando está acima. Então, eu acho altamente improvável que o Bitcoin não venha buscar essa liquidez nessas regiões aqui dos US$ 83 mil, um pouco acima, porém, eu também não acho provável que o Bitcoin não venha buscar essas regiões. Então, via de regra, como eu sempre digo, o Bitcoin acaba brincando com o pânico e a euforia dos investidores. Então, ele vai ficar lateralizando, eu vejo uma boa probabilidade de ele lateralizar dentro dessas regiões, buscar as regiões acima, posterior, buscar as regiões abaixo, e aí sim, de fato, quem sabe nós poder voltar ao bull market, a uma nova tendência de alta mais fixa, mais forte. E porque, via de regra, essas regiões tendem a ser atrativas ao preço, né? Quando eu olho o mapa de liquidação aqui, também, ó, OKX, Bybit e da Binance, pelo menos nos últimos 6 meses, olha o tanto de liquidez que eu tenho abaixo aqui. Até a casa dos US$ 70 mil eu teria praticamente 10 bilhões de liquidação, porém, até a casa aqui dos 88, próximo dos US$ 90 mil, eu tenho quase 12 bilhões de liquidação no acumulado. Então, eu acho altamente improvável que o Bitcoin venha, quem sabe, tomar uma decisão, né, que seja em perder os fundos atuais, para quem acredita que o Bitcoin vai perder os fundos, né, não é o meu cenário base, mas eu não acho provável que o Bitcoin venha perder esse canal e perder o fundo
dos 60 mil dólares, sem que antes venha buscar essa liquidez, essas regiões acima aqui, que tem praticamente 12 bilhões de liquidação. Ou seja, toda essa liquidez aqui acima, as pessoas, os shortadores, ganhariam bastante dinheiro nesse movimento de queda, porque eles abriram muito short aqui. Do mesmo jeito que eu não acho provável que o Bitcoin venha fazer um pivô de alta, quem sabe, acima das médias de 200 período aqui, e ignorar esse padrão e voltar a um bull market mais forte, a um bull market forte aí, quem sabe, sem que venha buscar essa liquidez das regiões abaixo. Via de regra, após movimentos muito fortes de queda que tivemos aqui até a casa dos 60 mil dólares, o Bitcoin tende a lateralizar para ambos os lados, buscando liquidez, brincando com o pânico e com a euforia dos investidores. Então, nesse momento, eu estou separando ali, praticamente, eu vendi nas regiões dos 81 mil dólares, todo mundo sabe, eu sempre trago aqui as minhas vendas, eu vendi ali boa parte das minhas posições, eu tenho 50% de caixa para, se de fato, o Bitcoin voltar a buscar liquidez nessas regiões abaixo, eu voltar a comprar. Então, traçando uma retração de Fibonacci, se eu traçar uma retração de Fibonacci desde as regiões aqui, de uma forma mais agressiva aqui, né, desde as regiões de 65 mil dólares, eu já posso estar comprando Bitcoin nessas retrações aqui, a 0,382, 0,5, 0,618, né, para quem é mais agressivo. Nesse cenário, o que eu vou estar aguardando? Eu volto a comprar, muito provavelmente, nessa retração ouro de FIBO aqui, né, que seria 0,618, próximo dessa base aqui também, desse canal, de essa cunhada ascendente de alta, e eu reservaria um capital, obviamente, para poder estar comprando em uma casa dessa perda desse canal aqui, que o Bitcoin voltaria a casa 63, 65 mil dólares. Essa região aqui talvez seria o melhor risco-retorno aí para estar investindo, onde provavelmente eu investiria boa parte do meu capital. Eu zeraria minhas posições? Obviamente não. Eu gostaria sim, obviamente, de separar, quem sabe ainda, 20% do meu caixa para poder comprar no movimento em que o Bitcoin viesse perder os fundos aqui e fizesse um flush às regiões abaixo. Então, nota, você não precisa saber para onde o preço vai, eu sempre trago isso daqui. Você tem que ter a sua estratégia. Então, minha estratégia está traçada, eu vou comprar nessas retrações de Fibonacci e eu volto a vender novamente nessas extensões. Se o Bitcoin conseguir romper as regiões dos 83 mil dólares e voltar ali para casa dos 90, mil dólares, é onde eu vou estar vendendo. Essas regiões de liquidez aqui acima, Bitcoin voltar para buscar liquidez nas regiões acima dos 83, próxima dos 90 mil dólares ali, é onde eu vou estar novamente rebalanceando o meu caixa e eu vou poder estar vendendo mais um pouco. Mas eu me senti mais confortável em separar um caixa um pouco maior caso essas regiões o ativo volte para essas regiões. Se ele não voltar e ele começar a subir, eu também vou ficar feliz, vou ficar contente porque eu tenho 50% de posições ainda e eu vou estar vendo o meu patrimônio se valorizar. Então é sempre importante você ter um caixa, você ter a sua estratégia e tomar muito cautela com as narrativas, porque via de regra o mercado é movido a narrativas e essas narrativas na maioria das vezes não fazem preço no momento, mas no médio e longo prazo não altera os fundamentos. Então, o primeiro insight é eu acreditar que o Bitcoin acabou esse movimento de correção, né, como eu já trouxe aqui para vocês. Se eu traçar essa Fibonacci desde as regiões aqui, o Bitcoin precisaria pelo menos um pivô de alta acima dessas regiões aqui, ó, dos 79 mil dólares. Entraria em confluência com um pivô de alta acima dessas médias nesse período do 4 horas. Isso sim poderia nos trazer insight e acreditar que o Bitcoin poderia alçar novos voos, testar as regiões dos 83 mil dólares e quem sabe romper essas regiões para buscar novos patamares. Porém, essa aqui vai ser uma região bem complicada de estar rompendo, tem essas médias nesse período do diário, tem esse último topo que ficou aqui. Eu não acho provável que o Bitcoin consiga romper com muita facilidade. Mas o primeiro ponto positivo seria um rompimento acima desses 78 mil dólares, o Bitcoin voltar a ser negociado acima das médias nesse período de 4 horas, pode começar a nos trazer insights e acreditar que o Bitcoin pode encontrar força. Nesse cenário, o mais importante, ao meu ver, é o Bitcoin permanecer trabalhando acima dessas regiões aqui. Quando eu traço a Fibonacci desde os fundos 65 até o topo, o Bitcoin trabalhando acima do 0,382 aqui, ó, mostra que essa correção está saudável e que o Bitcoin, mais cedo ou mais tarde, irá conseguir romper essas regiões. O que vai ser muito ruim se eu começar a ver o Bitcoin perder essas regiões, quem sabe, voltar a perder os fundos aqui dos 71 mil dólares, formar um pivô aqui, vir aqui fazer o reteste, isso aí já seria um pouco ruim, porque aí anularia todo esse movimento de alta que tivemos, e aí, fatalmente, o Bitcoin poderia estar buscando essas regiões novamente, que para mim seria uma oportunidade incrível, porque eu me preparei para isso, eu reservei um caixa para isso. Se isso não acontecer e voltar a subir, eu também vou ficar extremamente satisfeito, porque também estou posicionado e eu vou lucrar com isso. Então, como eu sempre digo, você não precisa adivinhar onde o preço vai. Você precisa traçar a sua estratégia e, diante do cenário com os indicadores de sentimento, você poder tomar suas decisões e, certamente, quando o ativo cair, você vai estar contente por poder fazer compras e, quando ele subir, você vai ter que ter a sanidade também, com todo mundo falando que o Bitcoin vai a 100 mil, 200 mil dólares, você poder vender parciais para ter caixa em movimentos assim de pânico. Então, basicamente, você identificando o pânico e a euforia do mercado, na grande maioria das vezes você vai obter lucro. Então, se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like, ative o sino das notificações, já me segue já nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo, aqui eu sempre posto insights interessantes lá. Eu tenho certeza que vai
acrescentar demais aí na vida de vocês, nos investimentos de vocês, e é o que eu sempre digo, se você conseguir identificar esses dois sentimentos no mercado, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem e perdem dinheiro. E para você conseguir identificar esses sentimentos de pânico e euforia, eu te convido a me seguir aqui, que aqui eu sempre trago essas análises aí, insights interessantes que vai com certeza somar aí na análise de vocês, legal? Então é isso, a gente se vê numa próxima análise e é isso. Até mais.